Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda dessa terça-feira. Terça-feira é dia de comportamento aqui no Agenda. Mas antes, nós vamos dar um pulinho lá com o Paulo Baiar para melhorar a autoestima. Não sai daí. Você tem dificuldade de lidar com pessoas chatas? Parece que elas são as que mais tem no mundo. Aí o que a gente faz com elas? A gente não dá poder e não damos importância exagerada para aquilo que não tem importância. Não que as outras pessoas não tenham a sua própria importância e mereçam o nosso respeito, mas a gente vê que é chamado demais para coisas pequenas, coisas que não vão nos levar adiante, fofocas, conversas que não acrescentam nada, só perturbam o nosso campo mental e emocional. O que a gente faz? Às vezes a gente tem que estar presente e considerar a fala daquela pessoa, porque virar as costas não é exatamente a coisa mais educada a se fazer. Mas o que podemos fazer? Ouvimos, mas não damos peso e importância àqueles comentários que a gente sabe que, se entrarem dentro da nossa cabeça ou da nossa emoção, vão ser uma fonte de perturbação. Ouça, mas não engula, não digira esse tipo de situação. Permaneça no seu próprio foco, em quem você é, nos seus objetivos, e cada vez mais as coisas começam a se encaminhar para aquilo que nós desejamos da vida e não que os chatos desejam da nossa vida. Contamos com a presença de vocês e até a próxima. E de volta aqui no nosso estúdio, como eu falei ontem, essa semana nós vamos dedicar o programa para as mães. Nós temos várias matérias dedicadas às mães, afinal elas são muito importantes, não é? E hoje, aqui no Comportamento, eu e a Cris Gobo, a nossa psicóloga aqui do Comportamento, estamos recebendo mulheres super poderosas, não é, Cris? Acho que dá para chamar assim, né? Claro que sim. A Manu, que é personal organizer, já faz parte aqui do Agenda. A Claudinha Machado, que é empresária, proprietária da Bilisária, também já minha super parceira do Feminíssimo aqui do Agenda. E a Fabi Pence, que é designer de interiores. Minha super amiga, né, Fabi? Pois é, gente, hoje o assunto somos nós, não é? As mães que têm que se virar em mil, que têm que ser super poderosas, que fazem 1000 atividades e ainda por cima sentem culpa. Não é? A Manu tem a Valentina, de quantos anos, Manu? De 3 anos. 3 anos. E a gente realmente sente culpa, né? Vai sempre, para um lado, sempre. vai para o outro, fica o dia inteiro na rua. A gente sempre sente culpa por tudo. Ou porque a gente deu demais, ou porque não deu. A Cris, tu também é mãe, não é, Cris? Sou mãe, sim. Vamos falar um pouquinho hoje de ti também, Sem Cris. dúvida, Tu tens quantos filhos? Eu tenho uma filha. Uma porque filha. Eu faço parte da geração das mães modernas que trabalham também. Né? A tua filha tem quantos anos? A minha é adulta, a minha tem 31 anos. Ah, tu vê? Então quase irmã da Cris. Eu ia dizer, mais ou começou menos. cedo, né? A Claudinha. Eu tenho 2 meninos, 2 adultos jovens. Um tem 24, vai fazer 25 este ano. E o outro tem 22, a idade da Juliana. A idade da minha. Quase 23 anos. E a Fabi tem a Lili, não é? A Maria Alice. Que está em 6 anos. E começou o primeiro ano esse ano, tá achando que é mocinha. Sabe tudo, ela já sabe tudo, Já sabe ela não tudo, precisa aprender mais nada. nada. Pois é, me diz uma coisa, Cris, as mães convivem permanentemente com a culpa, não é? A culpa de não estar dando conta, a culpa de não estar fazendo o suficiente, ou se o filho passa por alguma provação na escola, seja bullying, a mãe sempre acha que ela tem uma pontinha de culpa. Sem dúvida, Carmen. Eu acho que a gente poderia iniciar esse nosso papo tão importante de hoje, que são sobre as mães, analisando que até os anos 60, antes do surgimento da pílula anticoncepcional, a mulher não tinha a opção de ser mãe ou não. E aí eu acho que entra uma questão muito importante. Eu acho que as mulheres, elas não tinham condições de optar. E eu tenho visto mais para cá que é bem importante a gente até dar esse recado para as mulheres que nos assistem. Eu não acho que necessariamente as pessoas são obrigadas a ser mãe. Precisa. A pessoa pode e, no meu entender, deve optar, porque ser mãe é uma tarefa bastante grande. Exige tempo,
exige muito desprendimento da nossa parte. E entrando mais na tua pergunta, por que a culpa? Porque nós, mulheres de um tempo, achamos ainda que a gente deveria fazer o que as mães, que eram só mães profissionais, e quando eu digo só, não vai nenhum desrespeito, ao contrário, vai Sim, o trabalho era até maior. Muito grande. Mas eu digo para vocês, é impossível ser mãe e profissional de uma forma bastante igual ao passado. É impossível. Então eu vejo que a gente sente culpa porque a gente, ao mesmo tempo que quer ser aquela mãe do passado, que acompanha o lanche, acompanha na escola, leva, busca, mas tem que estar no trabalho. Então é impossível. Eu me preocupo muito porque essa é uma expectativa nossa, feminina, que nos leva ao adoecimento. Então a gente tem que mudar essas expectativas. Ou a gente conta com a nossa parceria, ou a gente conta com outras parcerias, sejam familiares, alguém que nos ajude. É bastante complexo. Pois é, eu vou fazer uma parte aqui, Cris. Eu faço parte dessa geração onde tu era obrigada a casar e em seguida engravidar. Sim. Eu tô casada há 35 anos, eu fiquei 12 anos por opção, sem ter filhos, porque o meu marido viajava muito, e eu era muito cobrada na época. Ah, tu tem algum problema, teu marido tem algum problema. Quando eu engravidei, graças a Deus que eles conseguiram, e eu engravidei no período que eu queria, que eu me sentia preparada, mas eu entrei nesse assunto porque eu acho que a culpa que a gente sente, ela também vem muito do externo, dos parentes, dos avós, que ainda estão naquele tempo e acham que tu tem que dar conta de tudo, não é? E tu te sente muito cobrado e sem condições de fazer tudo aquilo que tu é cobrado. Ah, tu não dá atenção, porque como é que tu vai largar o teu filho sozinho na mão de uma pessoa que tu não conhece? Ou como é que tu vai deixar o teu filho voltar da escola de carona com a outra e não é tu que vai buscar? Então tu tem que te virar em 1000, não é? Eu imagino que essa cobrança externa, ela incomoda muito. Acho que a Fábio concorda comigo, porque tu tem uma filha pequena, não é? A Manu, eu não sei, a Fábio, pelo que eu conheço da vida dela, eu sei que ela se obriga a estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Acho que a Manu é assim também. Mas a gente se obriga, e eu acredito também que hoje em dia o porquê dessa questão da gente ter que buscar, levar, ficar em cima, os tempos mudaram, inclusive a segurança, né? Com certeza. Então hoje em dia a gente não pode, por exemplo, na minha época, que eu brincava na rua e a minha mãe ficava em casa. Voltava a pé do colégio, toda aquela história. Eu voltava a pé, eu ia a pé, e hoje em dia acho que a gente acaba se cobrando mais, assim, por ter essa falta de segurança, né? Então tu quer buscar teu filho, tu quer levar, tu quer estar presente pra ver se tá tudo certo, acompanhar, né? Essa mudança deles. Mas nem sempre a gente consegue tudo, não é? Mas sabe, Carmen, que eu acho que o que a gente se exige muito é um tempo de qualidade, que eu acho que é uma diferença dos nossos pais, não negativa para eles, mas o pouco tempo que a gente tem com eles, a gente tenta fazer coisas para eles, brincar com eles, participar dos jogos, participar do aprendizado. E isso eu acho que é uma coisa que nós fazemos muito mais do que na época dos nossos pais, né? Eles ficavam mais tempo conosco, sim, sem dúvida, né? Isso minha infância foi assim, mas eu vejo que eu me dedico muito a saber o que está acontecendo na cabecinha da Alice, a entender as coisas que ela gosta, a tentar explicar a questão de segurança, tudo isso, que de repente por não ter tanto naquela época, os nossos pais não entravam muito nesses assuntos. Eu acho que a qualidade é maior hoje em dia, ao menos é o que eu tento dar para minha filha, né? Não consigo estar o dia inteiro, levar, buscar, fazer tudo, mas quando eu tô, a atenção é dela. Eu acho que tem que ser bem por aí, não é, Cris? A gente prestar atenção nisso, não é? E não se cobrar tanto. Eu até, Carmen, vou um pouco mais além. Eu converso com muitas mulheres e eu até acho que é fundamental que a mulher tome consciência que não é possível fazer. Então, eu acho que é importante e por isso a necessidade de se pensar tanto, vou querer ser mãe ou não? Porque eu acho que quando o filho é muito pequeno, sim,
seja a mãe ou a parceria, alguém tem que estar mais próximo. Então eu acho que achar que a criança é pequena e que a criança vai entender e que não tem problema nenhum, não procede. Isso não existe, não é? Isso não existe. Então, a criança, ela precisa dar atenção, seja da mãe, da parceria, de algum familiar. E aí é importantíssimo a gente ver. Não adianta compensar com o material. Exato. Eu não estou, mas trago o brinquedo tal. Que é muito comum, não é? Bastante até pela culpa, mas o material não compensa em nenhuma faixa etária, não compensa na infância, não compensa na idade adulta, não compensa em nenhuma. Então, Claro. se a gente como pessoa, como mulher, poder entender que a carreira da gente vai ter que dar uma estabilizada ou talvez até uma diminuída. Uma esperadinha. Exato. Quando a gente tem filhos pequenos, nós vamos estar mais tranquilos. E que a gente possa ir desenvolvendo a carreira à medida em que o filho vai crescendo. E, de novo, podendo contar com uma parceria. Não naquela clássica, vou ajudar. Não, tem que ser uma parceria que divida. Se a pessoa não tem uma parceria, bom, que possa se aliançar com alguém, porque essa também é uma questão dos nossos tempos, nós vivemos muito isolados. Tu estavas falando, né, Fábio? A gente antes vivia perto dos familiares, nós brincávamos com os vizinhos, com os colegas, coisa que hoje não é possível. Então nós vivemos uma sociedade de muito isolamento, onde os filhos têm que contar fundamentalmente com os pais. E eu acho que isso ocupa mais os pais também, ao mesmo tempo que fazem com que os nossos filhos brinquem muito pouco com vizinhos. Eu e a Cláudia, nós fizemos parte daquela turma que já está de coração apertado, porque os filhos estão O ninho, tomando o próprio rumo, não é, sim, Cláudia? Sim, é verdade. E essa é uma fase difícil também, Também não é? é uma fase difícil, mas ouvindo os depoimentos, e eu gostaria de só colaborar com o que tu estavas falando. Eu acredito que a grande maioria das mulheres não faz uma reflexão sobre a maternidade com estes argumentos, desta forma. Geralmente a gente fica muito fascinada pelo bebê, né? Ou pela ideia de carregar um bebê lindo, né? Porque a gente não imagina um bebê feio, a gente imagina um bebê lindo. Até porque os nossos sempre são Sempre são maravilhosos. maravilhosos, né? Então nós imaginamos um carrinho, um bebê lindo, nós não imaginamos... Não é toda. Exatamente, nós não imaginamos Comercial de que margarina. se dorme muito pouco. Nós não imaginamos verdade. que nós vamos ter essa privação, nós não conseguimos antever que nós vamos passar por preocupações terríveis. Hoje, vou falar para vocês de coração aberto, quando eu vejo uma moça grávida, eu fico pensando, querida, tu não sabe da missa metade o que vem pela frente, porque assim, ó, é muito trabalho, é um trabalho que uma pessoa só não é capaz. Então realmente precisa de E é um caminho sem volta, não é? sem volta. Sem dúvida. Porque tu tá ali, tu não tem como voltar Não atrás. tem como voltar. E outra Não dá pra coisa, ter e não termina. É verdade. Não termina. Não termina. Não termina. A gente se ilude. Ai, com tal idade. Não é verdade. Não tem idade. Não. Porque o filho está em casa, a gente vai se preocupar com o filho casa, a gente vai se preocupar com o filho, Sim. o filho é pai, a gente vai se preocupar com o filho, né? Mas eu acredito muito em terapia, eu acho que isso tudo pode ser trabalhado, né? Pode ser trabalhado, estes medos, essas questões, essa culpa, e a gente vai buscando a saúde e vai indo pela vida. Se eu não posso ter um companheiro que me ajude, eu peço ajuda para minha mãe, para o meu pai, para uma amiga, mas eu preciso de ajuda, porque não é trabalho de uma pessoa só. Eu concordo contigo plenamente, e até já queria entrar num outro assunto, que a gente fala muito sobre a síndrome do ninho vazio, e hoje nós estamos vivendo a síndrome do ninho cheio. Muitos jovens entre 20, 30 e até um pouco mais de 30 continuam em casa. Morando com os pais? Morando com os pais. Muitas vezes porque a gente... É mais cômodo. É mais cômodo, e economia. muitos dizem assim, mas por que eu vou me mudar? Se aqui em casa é bom, eu posso trazer o namorado, a namorada, meus pais não se incomodam.
Então também essa é uma realidade bastante frequente hoje em dia, que também as mães vão enfrentando um outro nível de negociação, porque já são adultos jovens, como tu falaste muito bem, e que também já querem opinar nas regras da casa, de todos os acontecimentos. Então, pois é. Sim, um dos meus filhos já mora fora, né? Já mora em outro estado, e o outro, que é empresário aqui em Porto Alegre, fica muito pouco tempo em casa. Então, o meu ninho está quase vazio. Né? E claro que este laço que existe, ele pode ser um fio, mas ele existe, com né? certeza. Então nós nos falamos, existe um acompanhamento, o afeto existe, mas é diferente. Daquela fase da adolescência, acho que não tem nenhuma mãe de adolescente, né? Mas aqui hoje, mas aquela fase da adolescência em que a gente busca em festinha, verifica se bebeu, se não bebeu, como é que estão as coisas. Eu já passei por isso, não existe mais, né? E como é fundamental essa fase, porque às vezes a gente como mãe fica assim, essa pessoa, seja a menina não está gostando, que eu estou perguntando, não, mas vamos continuar perguntando, porque apesar deles dizerem que a gente é chata, é fundamental, isso é um sinônimo de amor. Cuidado. Exatamente. Sim. Eu tenho escutado a esse respeito, aquela coisa de respeitar a privacidade, né? Não que eu tenha ferido a privacidade dos meus filhos, mas eu sempre acompanhei a ponto de fazer essas perguntas assim, mais difíceis, né? Enfim, estão morando comigo, estão na minha casa, eu acho que alguma satisfação me devem. Sem dúvida, não é verdade? concordo. Naquela fase mais difícil da adolescência. Então, eu li uma frase que dizia o seguinte: é mais fácil ensinar do que educar, porque ensinar, basta que a gente entenda de um conteúdo e passe para outra pessoa. Educar, não. Educar, a gente tem que dar o exemplo, e é muito difícil. É muito difícil ter um discurso alinhado com uma ação. É complicadíssimo isso, porque a gente, eles são muito inteligentes, as crianças, os adolescentes nesse fato. Eles te pegam na curva, totalmente, na vírgula e no exemplo que não está fechando com aquele discurso, eles te pegam. E no momento em que eles te questionam, vai te ensinando. Acho que o filho educa o pai. Com certeza. Já aprendi tanto. Aprendi. Gente, nós vamos ter que ir para um break comercial, mas em seguidinha a gente já volta, não sai daí. Estamos de volta e hoje falando sobre o papel da mãe. E eu estou aqui com a Fábio e a Manu, que são mães que praticamente criaram suas filhas sozinhas, não é, gurias? E eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência de vocês. A Manu, eu acho que foi até mais sozinha que a Fábio, porque os teus pais não moram aqui, não é, Manu? Na época que eu me separei, eles não moravam aqui ainda. Eles estavam esperando construir, ficar pronta a casa, enfim. A minha mãe, ela acabava vindo, porque tu te separa, né? Eu tive que voltar à minha vida profissional.
E eu estava estudando na época, então foi uma loucura mesmo, assim. Então minha mãe veio me ajudar, ficou comigo uns tempos até ela conseguir se mudar de volta, né? E hoje em dia é ela que me ajuda, mas até ela voltar para Porto Alegre e estar perto de mim foi super difícil. E como é que foi esse período? Foi super difícil, eu contava muito com a avó paterna, né, no caso. Mas e tu não estava mais com ele? Não estava mais com ele. O que já fica complicado, não já é? Para contar com a avó paterna. Super complicado. Ele acabou se mudando a trabalho para outra cidade, enfim. E eu conto sempre até hoje com as duas vós e às vezes com o Dindo. Mas como eu consegui sempre, graças a Deus, que ela fosse para a escolinha, era uma coisa que me ajudava muito, né? Mas, enfim, é tão difícil que a questão de ser e trabalhar como personal organizer veio muito disso. Veio disso, porque eu tava sozinha, aí às vezes, deve saber, né, a criança é um nenezinho, tu tá no banho e esquece alguma coisa, não peguei o shampoo. O que tu vai fazer, né? Tu fica ali com aquela criança, tu pensa, bom, eu vou ter Mas tu é calma, né? A Manu é bem calma. Tem que ser, tem que ser, porque... Ia ter um terço dessa tua calma. Eu já ia estar satisfeita. É que tem que ser. Como eu fui, assim, criei bem sozinha a minha filha Valentina, eu lia muito. Então, assim, eu vi que conforme, até um assunto, né, legal, para abordar, assim, conforme eu ficava ansiosa e me estressava e ficava triste e aquelas emoções vinham, eu notava que refletia, sabe, na minha filha. Então, pra mim, assim, foi muito bom eu aprender a controlar essas emoções pra ela ficar bem e daí tudo acabava fluindo, assim, um pouco melhor, né? Mas foi bem difícil, sim, noites em claro, noites com cólica, noites com resfriado. Tu encararia outro sozinha de novo? Não, sozinha não. Sozinha não, é muito difícil mesmo, a gente precisa realmente ter um suporte. E hoje a minha mãe me apoia totalmente, assim, quando eu preciso viajar a trabalho, quando eu preciso... Hoje teus pais moram aqui? Moram aqui, então eles ficam com ela sempre que eu preciso, assim, tem algum jantar, tem algum evento à noite, que é o momento que a gente não tem a escolinha pra deixar, né? Então acaba indo pra família. Claro. Quem tem a família perto acaba administrando um pouco melhor, mas aquela ansiedade e o medo prevalecem, né? Sempre. Então é bem difícil. Ela Fábio, Fábio, tu contasse com a ajuda da tua família, não é? Sim, minha mãe me ajuda desde então muito. Eu me separei também, ali tinha 1 ano e um pouquinho e fiquei sozinha. Só que, ouvindo vocês falar, eu acho que eu não passei pela adolescência ainda, né? Mas eu teria um monte de filhos. Se fosse para ser sozinha, teria todos sozinha, porque foi a melhor experiência da minha vida. Não me cansei, foi difícil. A Carmen viveu muito comigo essa época. Tinha cólica, teve refluxo. Mas tudo que ela me deu, eu sou completamente outra pessoa. Não, e vocês têm, tu e a Maria Alice, a Maria Alice é muito madura. Sim. Para pouca idade dela. E vocês têm uma relação, uma troca muito grande, não é? Eu ganhei muito mais dela do que ela de mim. Tudo, se fosse para começar de novo, minha mãe às vezes fica brava, né? Eu digo que eu faria tudo de novo, mas como assim? Faria 20 vezes, porque foi difícil. Inclusive agora fazendo faculdade à noite também, ela vai pro colégio o dia inteiro. É difícil, mas vale cada coisa, cada olhar e dizer, mamãe, eu te amo. Claro que eu não passei pela adolescência, nós estávamos conversando sobre isso antes, né? Sei que é um momento complicado. Mas vale a pena, com certeza. É demais. E concordo contigo com o que tu disseste, que existem mães que não deveriam ser mães. Foram por uma obrigação social e não conseguem responder a isso. E eu acho que a pessoa deve ter o direito de optar a não ser mãe. Com certeza. Porque senão a criança paga sem muito. Cobrança. Eu acho que ambos pagam, porque a mãe sente a culpa de não poder e não conseguir dar. E a criança fica ali esperando uma mãe que dê um pouquinho de atenção, né? E a minha atenção é a Alice, a prioridade é a Alice, meu trabalho faço o melhor que eu posso, mas ela está sempre em primeiro lugar. Se eu tiver que desmarcar uma reunião, eu vou desmarcar. Se eu tiver que não ir numa aula, eu não vou. Porque a Alice é tudo. E faria um monte.
Sim. Claro que daí não sozinha. Eu também, eu falei de novo. Mas não nota sozinha. bem, só pela tua expressão, o que eu posso... talvez eu esteja enganado, mas a tua condição ao tê-la, né, havia uma estrutura que provavelmente tu não precisasse, por exemplo, que a maioria das mães elas têm que cumprir um horário. Na verdade, nós conversávamos, eu e a Manu, antes de estarmos no ar, sobre isso. Empresas convencionais, algumas agora estão mudando essa questão da flexibilidade de horários. Mas existe um horário para entrar e um horário para sair. E a mãe, se ela precisa tirar um filho da escola porque está com febre, porque a Manu estava comentando isso comigo, né? Existe por parte da empresa, ela até te libera, mas ela fica pensando assim, puxa, quantas vezes essa mulher vai sair do trabalho mais cedo para pegar o seu filho, né? Então assim, ó, existe duplamente a cobrança. A gente tem que ser boa para os filhos. Se a gente está trabalhando, a empresa tem... Sim, uma responsabilidade que a gente também não pode esquecer, que é o que está suportando tudo, né? É, exato. Por isso a mudança dela para um horário flexível. Eu fiz a mesma escolha quando as crianças eram pequenas. Exatamente. Eu optei por algo que eu pudesse desenvolver de uma maneira mais flexível, um horário mais flexível. Bom, o que eu acho que a gente tem que considerar é que nós tivemos essa opção, né? Nós tivemos a oportunidade de escolher, então, trocar por um trabalho com horário fixo, horário de entrada, horário de saída, e eu acho que é um ponto comum, né? Porque nós trocamos por um trabalho em que a gente fazia o nosso horário, e essa flexibilidade nos permitia atender melhor as crianças. Sim, não é todo mundo que tem essa Não é noção, todo mundo né? que pode, né? E quem não pode sofre. Eu tive os dois com 1 ano e 7 meses de diferença. Então estendeu aquele período de fraldas, estendeu as mamadeiras, a atenção. Imagina uma criança com febre, né? Na escola, te ligam, teu filho tá com febre. Puxa vida, eu tô no meio do trabalho. Na primeira vez eu acho que o chefe libera, e na segunda e na terceira, como é que fica? E eu acho que isso é uma questão muito relevante para a grande maioria das mulheres. Como manter essa carreira profissional junto com a maternidade, sem dúvida infelizmente, quem tem que fazer essa escolha é sempre a mulher, não é? Inclusive, tem várias empresas que indiretamente querem saber se tu tem filhos, né? Claro, ou não, na hora de contratar. Na hora de contratar, porque realmente eu passei por isso, assim, inúmeras vezes, quando eu trabalhava fixo, da escolinha realmente ligar, entrar em contato e tu olhar e falar, olha, sempre vai dar preferência pra criança, Sim, vai né? fazer o quê? Olha, não tenho com quem deixar, me desculpa, mas eu vou ter que sair. E sempre existia uma consequência, assim, na primeira vez não, na segunda vez... Mas aí vai acontecendo que a criança tá com catapora, tá com febre, fica gripada. Tu não tem, né, às vezes, pra... Não, e a própria escolinha, entrou uma gripe, todos pegam. Né? Entra uma doença, alguma coisa, todos pegam. Lá no início, né? No início, é complicado esse início, não é? Aquelas viroses que vem não sei de onde. E eles nem deixam, nem permitem que a criança fique não com febre, permitem. né? Até pra dar um controle pras outras, não. Porque se já passa, assim, tu tirando da escolinha, quando tu tá com esse problema, imagina se a gente deixasse, né? Quando a minha filha estava na escolinha, eu dizia assim pra ela, se tu vê alguém tossindo, tu respira pro outro lado. Não pegar, porque era uma semana, acabava mais em casa do que na escola, não é? Porque eu tava sempre gripada, sempre atacada da rinite, sempre. Tem, esses problemas. Então ela dizia assim, mãe, eu vou virar pro outro lado. Imagina dizendo isso, querida. Mas é que chega uma hora que tu não sabe mais o que tu vai fazer, não é? É muito complicado. Tu nota alguma diferença no consultório, Cris, das mães de hoje? Porque eu percebo assim, que as mães de hoje, acho que isso já começou na nossa geração, na minha geração, as mães se mostram mais para os filhos. As mães, antes da minha geração, elas faziam eram quase que um personagem. Era a mãe que não tinha problemas nenhum, que sabia tudo. E a gente hoje tem a humildade de dizer para o filho, de trocar com o filho,
ou se tu tá mais fragilizado, de Hoje dar a um mãe tá abraço no triste, precisa filho, de não um é? carinho, é verdade. Eu não sei se tu percebe isso no consultório, essa mudança. Eu percebo essa mudança. Da mãe mais autêntica, né? Não só da mãe, mas da parceria que cuida daquela criança. Eu acho que as pessoas estão podendo estar mais descontraídas, tá? Mas aí entra uma questão que eu também queria aproveitar para falar, assim, ó, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que uma coisa é proximidade, que se tem muito mais hoje com os filhos. Eu acho que tu tens razão, Carmen, quando falas a mãe, não é mais aquela heroína que nada se passa, um muro. Não. Mas eu acho que a gente tem que ter um profundo cuidado, porque eu acho que às vezes a gente pode se atrapalhar. Vou dar um exemplo para vocês. Mãe não é amiga. Mãe não é amiga. Exatamente. Mãe não é amiga. Mãe não é bom para o filho, muito menos para a mãe, dividir questões da conjugalidade, da sua parceria com aquele filho. Não é bom para a criança. Claro. Para isso, a mãe deve ter amigas e amigos da sua faixa etária, porque a criança, o adolescente, e vou dizer para vocês, até os filhos adultos, eles não se sentem confortáveis. Claro que Não sim. querem saber sobre isso, né? Faz mal. Então, isso é bem importante a gente ver. A mãe pode ser uma mãe amistosa, mas ela não é aquela amiguinha da Confidente. filha, Não é confidente. confidente, que vai contar toda a sua intimidade. Ou que vai esperar que o filho vai contar também a sua intimidade. Claudinha, é a mesma coisa que se nós, mães de filhos de adultos, fôssemos entrar na intimidade deles. Exatamente. Nós já tivemos, não que não sejamos mais necessárias, mas tivemos já a nossa oportunidade de educá-los. Tu tem aquela sensação de missão cumprida? Tenho e, Eu também já tenho. acredito que a minha missão está cumprida, porque os valores, o meu exemplo, isso eu já dei e eu já ajudei que eles fizessem as escolhas. Eu queria falar também sobre isso, mas eu vejo na idade do adulto jovem isso, mas olha a reflexão que eu faço. Eu percebo que é no imaginário da mãe que essa criança vai se construindo capaz. Porque se a mãe diz assim, ai querido, tu não pode fazer isso, tu é muito pequenininho para isso. Aí a criança pensa, puxa, a mãe disse que eu não posso. Mas se a mãe vai dando pequenas responsabilidades, né? A tua, por exemplo, tem um momento que ela vai ter que brincar sozinha para te liberar. E se tu disser para ela que ela é capaz disso, ela vai te liberar. E assim, mas de acordo com a idade, eles vão assumindo questões dentro do que eles são capazes, até quando eles chegarem na idade adulta, estão feitos. Mas se a gente for sempre ajudando, protegendo, fazendo por eles, aí acho já mais difícil. Tem que estimular, né? Eu acho que aí tu empurra pra frente a maturidade. Se a mãe fica botando, me chamam de asa, vocês não queiram saber por quê, me chamam de asa. Então eu sei do que eu estou falando, porque muito super protegi, né? Mas a gente precisa, é danado o que eu vou dizer, frustrar os filhos. A gente precisa dizer, não, senta aí e vai pensar, né? Ou me dá um tempo que agora a mãe tá fazendo outra coisa, o pai tá fazendo outra coisa. A gente precisa deste tempo, vai estudar, porque senão tem mães não tem, que assumem uma posição muito permissiva para compensar o tempo que não estão com os filhos, não é? Isso é altamente prejudicial, não é, criança? Sem dúvida, Carmen. Como a Claudinha falou muito bem, o grande segredo é o binômio da gente empurrar, né, simbolicamente falando, dando a competência para o filho e abraçar quando precisa. Claro. Porque senão realmente vira uma criança sem limite algum. E aquela velha história que pode parecer até chavão, a gente cria os filhos para o mundo. Sim. Vai ser aquela criança que não sabe receber nenhuma frustração, e se a gente for lembrar, o mundo é feito de frustrações. o tempo inteiro. É uma fila que a gente tem que esperar, é no congestionamento. Então, nós, como mães, temos essa missão de preparar o nosso filho para o mundo. Sabe que eu tenho uma experiência pessoal que é muito curiosa, porque como eu fui uma mãe
com 12 anos de casada, eu vivia a infância dos meus sobrinhos. E eu era a tia que fazia a vontade dos sobrinhos, fazia tudo para eles. Então, a pessoa que não dizia não, que comprava tudo que eles queriam. E quando eu tive a minha filha, no início, eu fiquei meio sem saber como agir com ela, porque eu me sentia culpada de não fazer para ela todas as vontades como eu fazia dos meus sobrinhos. Então, eu fui uma mãe muito permissiva naquele início, até por uma questão assim, me sentia culpada, poxa, se eu fazia para eles, não vou fazer para ela, não é? E eu fazia tudo para ela. E de uma hora para outra ela começou a dizer assim para mim, ela olhava para mim e dizia assim, não sei se eu gosto mais de ti. E aquilo me comia por dentro. Ela tinha 1 ano. E daqui a pouco ela virava de novo. Eu não sei se eu gosto mais de ti. E uma vez, numa conversa com o pediatra dela, que era o Dr. Ayrton Weinstein, que foi pediatra de todas as nossas crianças da família, e ele disse assim, Carmen, eu dizia, eu tô chateada porque eu faço tudo para ela. Ela disse que não gosta de mim. E ele disse, tu não tá te dando conta que o que ela quer é limite. Sim. Tu não tá dando o que ela tá te pedindo, que é limite. E a criança pede limite. Né? E aquilo para mim foi uma lição, porque desde aquele dia eu pensei assim, não, eu não sou a tia, eu sou a mãe. Né? E a minha filha, com 1 aninho, tá me pedindo limites e chegou a hora de eu dar, né? E aquilo foi um papo que eu levei na hora, mas foi um choque de realidade. Então, essas coisas a gente confunde muito, não é? Quando tu quer compensar a criança de alguma coisa que tu parece que não está conseguindo dar. É que dá trabalho, né? Dá. Não é só ser a mãe querida. A gente tem que ser dura. É. Porque senão a gente não consegue ser a mãe querida. E nós vamos falar da mãe querida depois do break comercial. A gente já volta em seguidinha para continuar o papo aqui, não sai daí. Estamos de volta hoje falando sobre o papel da mãe. E nós terminamos falando das mães queridas. Nós somos mães bem queridas, né? Não dá para ser permissiva demais, não é, Cris? Não dá porque a gente não ajuda o nosso filho ou a nossa filha. Então, mãe que é boa, muitas vezes no olhar deles a gente é ruim, a gente é chata. E a gente tem que ser chata, porque a criança e o adolescente, eles não sabem o limite. Então nós é que devemos dar esse limite e não ficar chateado se eles nos chamam de chata. A gente aceita e entende o porquê. Porque a criança não vai dizer para nós, né? Por exemplo, no caso da Manu, ela vai dizer, minha filha, não, vamos comer essa bala agora. A criança não vai dizer, ai mamãe, que bom, muito obrigada. Claro que não, nem o adolescente. Ah, mas por que tu não quer que eu vá naquela festa que tu não conhece ninguém? Claro que o adolescente vai se revoltar, mas a gente tem que ficar firme e saber que esse é o nosso papel. E nós estávamos conversando, Carmen, aqui no intervalo,
numa questão que eu acho bem importante a gente comentar. Mãe pode ser querida, mas nem sempre a gente é aquela mãe querida nas várias fases da vida da pessoa. Claro. Às vezes tem mães que se identificam mais em ser mãe de bebê, outro ser mãe de criança pequena, outro de criança na fase de alfabetização, outro mãe de adolescente, outro é mãe adulta. Não é querer dizer que é uma mãe ruim, mas às vezes aquela mãe se sente mais identificada com uma faixa etária. Com certeza. Então, sabe que eu estava comentando com uma cliente minha, uma pessoa que foi minha cliente aqui no programa, e ela estava grávida e depois ganhou um nenê, e ela disse assim para mim: a gente tem uma ideia tão errada, porque quando eu estava grávida todo mundo dizia, eu achava que ia ser um mar de rosas, né? E hoje eu me sinto culpada, porque às vezes eu tenho até raiva. Exatamente. Ela disse: eu não quero sentir isso, mas eu tô com uma mistura de sentimentos. E todo mundo passa por isso, não é? Sem dúvida. É uma mistura de sentimentos, porque é um amor, é uma coisa que te prende, que ao mesmo tempo te dá uma responsabilidade monstra, não é? Porque tu sabe que aquela criança depende única e exclusivamente de ti, que na hora da febre não é o pai que ela quer a mãe, não é? E isso dá muita, assim, dá muita responsabilidade, né? Eu acho que, sem dúvida, Carmen, tu tocaste num assunto que eu acho fundamental. Esse excesso de romantismo nas nossas vidas nos atrapalha demais. No encontro das parcerias, nos casamentos, nos namoros e principalmente na parentalidade. Ser mãe não é uma coisa absurda que as pessoas não vão aguentar, mas também não é esse mar de rosa. É muito comum uma mãe que não conseguiu acalmar seu filho, ou que não conseguiu amamentar, ou que está cansada porque não dormiu de noite, ter raiva. A raiva é um sentimento genuíno. Eventualmente a gente tem raiva da parceria que a gente está. A raiva é daquele momento, da pessoa dizer alguma coisa que nos desagradou. A questão toda é o que a gente vai fazer com essa raiva. Não, e a gente se exige muita coisa. Sem dúvida. Porque tu quer ser uma boa profissional, tu quer ser uma mãe exemplar, daí o teu marido chega em casa, tu tem que estar feliz, de banho tomado, arrumada, não é? Com as unhas em dia. É complicado tu ser tudo. Ainda mais no início. Eu, de novo, repito, eu acho que é bem importante que a gente saia daqui hoje passando essa mensagem para todo mundo que nos assiste. Isso é impossível, cara. Impossível. Acabou. Na lata. É porque nós temos que aliviar as mulheres e até Não, os daí homens tu tem que fazer academia para tu voltar com o corpo logo também. Não existe isso, gente. Só Não existe. Eu acho que nesse ponto, assim, de sentimental, é importante para as crianças, né, saberem que existe a raiva, que existe... Sem dúvida, claro sempre que que... Bom, eu deve saber também, né, várias vezes que eu tava, assim, não conseguia controlar a Valentina em casa, ou botar no banho, ou era aquela birra, manha pra tudo. Olha, eu olhava pra ela e falava: não consigo ficar aqui contigo, tô braba, e fechava a porta do banheiro. E espera um pouquinho, a mamãe vai se acalmar. E só que sempre conversando com ela e explicando. Quando ela fica brava também, eu olho e falo: não tem problema, tu tá com raiva, chora, grita, mas eu não vou ficar aqui porque eu não tô conseguindo conversar contigo. Então, saio. E assim, sempre me sentia culpada, né, de tu olhar, xingar e falar: me dá um tempo, o meu refúgio era fechar a porta do banheiro até, contar até uns 5, 10, assim, e sair pra conversar com ela. Mas eu noto que hoje em dia, assim, eu não preciso dar muitas explicações pra ela na questão, assim, tô braba, Sim, ela já tô entendeu. triste. Eu falo: olha, Valentina não pode comer chocolate antes da janta, ela não come. E eu acho que muito por esse respeito com a criança, né, de tu... Na minha época, pelo menos, é criança, né? Não conversavam muito com a gente. Não menosprezar a inteligência da criança. Não exato. Então, pra mim, como mãe que criou, né, uma boa parte sozinha, foi excelente, assim, tu demonstrar esses sentimentos de raiva, de tristeza. Mamãe tá triste, mamãe tá braba, tô cansada, quero ficar sentada um pouco, fica aqui comigo. Então, foi, pelo menos pra mim, um ponto positivo, né?
mudanças de humor, no caso, que a gente tem. Sim. A Alice sempre diz pra todo mundo que eu sou a mãe mais braba que ela conhece. Eu faço tudo, mas eu sou a mais braba, mas eu ponho um limite na baixinha, porque Sim, senão não tem jeito. Senão elas a gente não fazem consegue fazer nada, né? Mas a Alice é uma menina muito bem educada. Mas é porque eu tenho que, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que limpar a casa, Supermercado. tudo que tem que fazer. Se eu não botar limite nela, aí eu não faço nada. A gente passa o dia brincando. Exato. Sim, e ao te respeitar, ela tá aprendendo a respeitar os outros. Exato. Né? Porque em sociedade, ninguém tolera uma pessoa que não respeita. É tão bom chegar com ela nos lugares e ela saber se comportar Saber naquele se lugar. comportar. É muito bom essa sensação de que a gente faz parte daquilo, né? Não, e é boa a sensação, não é, Claudinha? De dever cumprido. Daí tu olhar eles adultos e tu pensar assim, bom, alguma coisa boa eu fiz. Porque eu criei um adulto que é correto, que é honesto, que tem excelentes valores, não é? Quando a gente vê eles, como eu e tu estamos com a missão Prontinhos, cumprida, assim, a Cris também, e tu vê eles prontinhos e tu vê que se tornaram adultos bacanas, de caráter, não é? Isso é muito legal. Prontos para a sociedade. Essa é uma sensação muito boa. Muito boa mesmo. Prontos para a sociedade, para fazer as suas escolhas profissionais, né, de vida, né? Porque ser mãe também não é dar um roteiro que eles vão seguir, igual o que a gente pensa que é, não. É dar a vida, da liberdade e liberdade de escolha. Foi assim que eu eduquei os meus filhos. Claro. Né? E por um tempo eu sabia que eles iam ficar mais próximos de mim e agora eles estão voando para longe. Mas ainda tenho essa relação, não acaba. Então... Sabe quando é que eu acho que eles voltam de novo? Quando eles têm os filhos. Porque daí eu acho que eles se colocam um pouco no lugar da gente. Né? Eles experimentam. Não, e eles experimentam aquele amor, entendem e passam a entender também muitas das nossas atitudes. Eu imagino que seja assim. Eu não sei se é porque hoje eu entendo tanto meu pai e minha mãe, com tantas coisas que na época eu achava que eram cobranças. E hoje eu entendo, é uma pena que daí eles não estão mais aí para a gente poder retribuir isso, não é? Mas eu acho que eles vão voltar depois que eles têm os filhos. Não é? Cris, uma outra questão que eu queria colocar. As mães, principalmente, a gente fala também, os pais também, mas hoje nós estamos falando de mães, a gente erra, mas a gente sempre está tentando fazer o melhor da gente, mesmo que errando, não é? É aquilo que a gente consegue dar no momento. Que na real é aquela velha história, não existe manual para ser mãe. Receitas. Exatamente. Eu acho que papos como a gente está tendo aqui podem ajudar bastante para as pessoas... não idealizar. Exatamente, para sair desse ideal romântico, que tudo são flores. Não, que vai ser assim, ó, aquele quartinho com cheirinho de bebê, a criança dormindo ou brincando, né? Não vai ter problema, não vai ter problema para alimentar, não vai fazer xixi e cocô logo depois do banho quando tu tocou. Não é? Às vezes tu terminou de botar a roupa. Não vai riscar tudo parede, de novo. não vai estragar os móveis. E as comparações, né? Eu me lembro que do meu mais velho, uma amiga que tem o filho quase da mesma idade, ela dizia, já tirei as fraldas, ele tá sem fralda, tá no carro. Puxa vida, vou ter que esperar até o verão para tirar as fraldas, né? Bom, não aceitem comparações. Eu estava falando do esquema das fraldas, né? Aí pelo meu filho já tirei as fraldas. O filho da gente tem o tempo da gente, o tempo que a gente pode dedicar para aquilo, e a gente vai tirar as fraldas na hora certa. Porque o fulano faz isso, o teu não faz aquilo, né? Ai, mama, principalmente logo que nasce. O meu mama de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Lá em casa era 1h30. Eu mal terminava de dar mamar, já tinha que trocar, daqui a pouco queria mamar de novo. Essa comparação é um horror. Porque aí o outro, ele impõe um modelo para ti que não é o teu. Então vocês, as mães que estão me escutando, que tem bebê pequeno, saibam que tudo é aceito. E cada um tem o seu sai tempo, fora né?
raramente sai fora de um padrão, né? Ou mama de 1h30 é aceitável, ou tira lá por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, a fraldinha também é aceitável. Mas é que a gente na hora ali, no estresse de ter um bebê... Não, e a impressão que tu tem é que naquele período tu tá assim, emocionalmente mais enfraquecida. Não é? Só é fragilizada. E os E daí outros não tudo colaboram. pega, tudo pega. Não colaboram, né? Eles trazem modelos e pedem, te encaixa. É bem isso. Né? Nem sempre a gente se encaixa, às vezes. Na maioria das vezes, a gente, com a família da gente, cria um outro modelo. E é perfeitamente normal e aceitável. Isso espero ajudar alguém, porque... Com certeza. Tem muita cobrança, né? Muita cobrança. Inclusive as mães, assim, tu vai na escolinha, já perguntam, ai, já tá sem fralda, tu chupou bico e tu vai, tem que olhar, sim, usa fralda, tá no tempo dela, sabe? Sempre... Um adolescente anda de fralda por aí, né? Exato. Um dia vai tirar. Exato. Tem a vida toda. Não precisa de fralda. Não, mas eu acho que uma das coisas que é super importante, e eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje, é mostrar que, além de mães, somos seres humanos. Número 1, Carmen. Não é? Somos seres humanos e a gente tem o direito de sentir raiva, de sentir ódio da situação, é uma confusão de sentimentos, porque uma hora tu tá muito feliz, na outra hora tu tá querendo ficar num quarto escuro, a gente nem sabe muito bem o que quer no início, né? Mas depois que a gente passa por tudo isso, a gente sente saudade, passa muito rápido, muito rápido. Então, eu imagino assim, eu acho que a gente não deve se prender a tantas regras, não é? A gente não deve se estressar tanto. É uma pena que a gente só aprende isso depois que passou, não é? É verdade. Mas se a gente puder passar isso para alguém... Assim, um mês antes de Alice nascer, saiba que tu é responsável por um ser que vai durar 80, quem sabe até 100 anos. Né? E isso passa uma responsabilidade. Isso pesa. Pesa pelo lado bom e ruim, porque a gente tem que fazer um ser humano com valor, com tudo. Tem que dar muito amor. E tu sabe que é tu ali, e mais ninguém, né? Eu acho que é uma segunda vida que tu tem, né? Eu com sempre digo certeza. assim, acho que quem tem a opção de não ser mãe, mas não conhece o outro lado da vida que existe. A gente aprende muito com eles, né? Muito, certamente. Eu acho que a gente aprende mais do que ensina. Eu acho muito. Até sobre nós mesmos. Sobre né? nós certeza. mesmos. Que eu sou um ser humano melhor depois dos meus filhos, sou. Com certeza. Isso aí é a única conclusão que eu chego de tudo, dessa aventura que é ser mãe. A gente aprende a ser paciente, né? Eu sempre fui uma pessoa impaciente e Eu te acho tão calma. ansiosa, mas eu aprendi. Mas isso tudo foi um trabalho muito grande que eu fiz, porque afeta realmente eles, tu ser ansiosa e tu estar, né, com problemas e eles verem. Então foi um exercício, assim, de 3 anos que a gente ainda faz, eu ainda faço. Claro. Às vezes Não, eu também e me qual irrito, é- vai continuar. E qual é a Muito, mãe que não fica rezando pro filho dormir e depois que ele dormiu... Quer acordar pra poder brincar. Daí tu quer ver ele acordado. É muita emoção, Parece mentira, muita coisa, né? Se alguém te não diz é? isso, mas é verdade, né? É. Dorme. Daí quando tu vê aquela criança dormindo, tu diz, ai, que lindo, não é? É bem isso, né? Mas isso é ser mãe, eu acho que ser mãe é tu lidar com tudo isso, né? Tu nunca mais tem uma vida tranquila, não é? Porque tu tá sempre pensando, preocupado, com a cabeça voltada, se a criança tá bem ou se o adulto também já tá bem. Sim. Se ele tá... Daí, na nossa fase a gente se preocupa se tá feliz, se tá realizado, se o companheiro ou companheira do teu filho trata bem. Tudo isso a gente se preocupa, não é? Então é uma coisa que tu leva pro resto da vida, mas acho que não existe experiência o amor mais maior, rica, né? não é? E fora tudo isso que a gente falou, que é um banho de água fria. Não, eu não acho que seja um banho de água fria. Não, eu é a acho que realidade. é um banho de realidade. É a realidade. E por isso é que eu vejo assim a importância de que a mulher possa optar por ser mãe, porque é essa aventura que nós comentamos aqui. É uma aventura. É uma aventura.
Eu acho que ser mãe é para corajosos e dispostos a embarcar nessa aventura de doação. Porque eu penso que a gente não pode investir, cuidar dos filhos com uma expectativa de que é um investimento bancário, que nós teremos um retorno e que o filho vai cuidar da gente. Com certeza não. Para a gente não se dá pra esperar lançar nessa aventura, a gente tem que querer muito. Não é para delegar para os outros também, né? Exatamente. Ter filho, para contar com um monte de babá, não ter aquela proximidade, eu acho que a experiência tu tem que vivê-la inteira. Não é para valer a pena. Gente, assim, muito obrigada. Um feliz Dia das Mães para essas super mães aqui que a gente sabe. E não é só aqui no sofá, a gente sabe nos bastidores. E a gente aqui falou muito da realidade, não é? Mas claro que a realidade também é esse amor incondicional, gigante que a gente sente por eles e que dá um baita orgulho, né? Sem dúvida. Obrigada, viu, gurias? Amanhã a gente volta, então, às 11 horas da manhã. Até lá.